Revisão de verbos separáveis que a gente viu na última aula. Vocês lembram como é que fala isso em alemão, verbos separáveis? Não. Não? Tá. Então é trennbare Verben. Verbos separáveis. Beleza. É, quem é que quer falar aí o que é verbo separável, características, tudo, tudo que souber de verbo separável, que a gente viu na última aula, então coloca para fora. Tipo, um verbo, você tem o verbo que é realmente um verbo assim na língua, só que ele também se torna outro verbo com significado se você coloca um prefixo. E aí esse prefixo você pode separar, você sempre separa quando você usa, com exceção de quando você usa os modais. Aí você coloca o verbo lá e joga o prefixo para o final. Pera. Não, com exceção de quando usa verbo modal, mas o que é que acontece quando você usa verbo modal? Você. Ah, não, desculpa. Você não joga o prefixo pro final, não. Você deixa o verbo junto. É a única vez que você deixa ele junto. Isso. Tem outras situações nas quais o verbo separável ele fica junto também. Só que a gente não teve porque isso vai ser assunto futuro. Tá. Tem outras situações também. Mas foi bom você ter falado que quando você usa um verbo modal, numa frase normal, vamos colocar assim, né, numa Hauptsatz, que a gente vai estudar ainda, o verbo modal fica na segunda posição e o verbo separável fica lá no final, juntinho no infinitivo. Show de bola. Bom resumo. Me dá exemplo de um verbo separável. Ah, eu lembro daquele de fazer compra, só que eu não lembro se o final era EIN. É que eu não lembro dos verbos, eu não revi, né, no meu tempo, mas eu lembro na aula você deu vários exemplos. Ok. Tem mais algum outro? Acho que tinha um que era tipo de restcom, aí você usava o prefixo que eu esqueci agora. Acho que era o restcom. Ah, zu Recht kommen. Então, lembrei de um exemplo bom aqui, para a gente pegar para a gente fazer uma separação entre o verbo normal e o verbo separável, assim. O tanto que é importante você realmente saber esse conteúdo de verbo separável e saber usar em alemão também, porque muda o sentido da frase. Por exemplo, haben versus anhaben. Qual é a diferença de haben para anhaben? Ter e não ter. Ter e não ter? Parece, se ela for pensando em inglês. Não que a gente tenha esse verbo em inglês, mas sei lá. Não, não seria isso, não. A gente teve isso na aula também ontem. Seria, anteontem, aliás, seria ter e aqui trajar ou estar usando. Ah, é verdade. Lembra? Então, Lembro. assim, exato. É, para você conseguir falar com autonomia e realmente entender bem alemão, se virar e etc., você precisa estar atento a essas nuances. Olha só que nuance interessante. Olha só. Ich habe einen Hut. O que é que significa essa frase? Ich habe einen Hut. O que é roots? Chapéu. Ah, eu tenho um chapéu. Muito bom. Olha que interessante. Eu vou copiar essa frase aqui, só copiar. Ctrl C, Ctrl V. E a Ah, única já coisa. sei! Vai virar. Calma. E aí eu vou copiei e no final aqui eu coloco an. Qual o sentido da frase de baixo? Eu estou trajando um chapéu. Ou estou usando um chapéu. Isso. Imagine só, você está na Alemanha e aí combinou de sair com algum colega alemão, sei lá quem, ou uma colega ou um colega. E aí ele fala o seguinte: ó, eu tô na festa e eu tô usando um chapéu. Eu tô usando um chapéu para você reconhecer ele e tudo mais. Sei lá, na festa só tem ele de chapéu. E aí ele vai falar essa frase aqui: Ich habe einen Hut an. Eu tô usando um chapéu. Se você não tomar cuidado, você vai achar que ele tá falando o seguinte: eu tenho um chapéu. Mas ele não tá falando que ele tem um chapéu no sentido. Porque ele pode ter um chapéu e tá em casa o chapéu, por exemplo. Ah, eu tenho um chapéu, tá em casa. Ele tá dizendo que ele tá usando o chapéu quando ele usa o prefixo aqui no final. Ich habe einen Hut an. E aqui, então, a gente está usando o verbo ter. E aqui embaixo a gente está usando o verbo anhaben, que é estar usando, ou trajar, enfim.
Esse exemplo tem no livro? Senão vou anotar. Achei bom. Esse exemplo tem lá no material de apoio, mas eu não coloquei chapéu, eu coloquei, eu acho que relógio. Relógio. Não tem problema, mas se essa estrutura tá lá, perfeito. Tá lá. Tá claro até aqui? Tá tranquilo? Aham. É, um outro exemplo. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Um outro exemplo de verbo separável. Esse aqui, ó. Heimgehen. O que é que significa heimgehen? Ah, eu não sei. Heimgehen. Muito usado no dia a dia. Heimgehen. Não? Ir para casa. Ah, é verdade. Beleza, então aqui, ó, se eu falo assim, ó. Ich gehe é, zum Supermarkt. O que é que significa essa frase? Ich gehe zum Supermarkt. Eu vou ao supermercado? Ok? E qual é o verbo que eu tô usando? Qual é o verbo que eu tô usando nessa frase aqui? Gehen. Gehen. E se eu falo assim, ó. Ich gehe heim. O que é que significa? Eu vou para casa. Exatamente. Qual é o verbo que está sendo usado aqui? Heimgehen. Heimgehen. Muito bom. Esse exemplo tem? Tem heimgehen, com certeza. E agora, exatamente esse exemplo. Não, mas vai estar aqui no documento de vocês. Esse aqui é o documento de vocês. Ah, perfeito. É, maravilha. Quer ver outro exemplo? Olha só que interessante. Que todo falante independente no alemão tem que saber. Zuerst kommen. Vocês vão ouvir isso em loja alemã, assim. Normalmente o atendente vai falar isso com vocês e tudo mais. O que é que significa zuerst kommen? Ah, se você precisa de algo, se você se encontrou. Tá nessa linha aí. Muito legal, tá nessa linha aí. Mas é lidar. Um dos sentidos é lidar ou arranjar-se. Se bem que arranjar-se em português soa um pouquinho estranho, né? Mas enfim, vou colocar aqui lidar. Só que quando um atendente chega para você e fala assim, ó, kommen Sie zurecht? Ou kommen Sie gut zurecht? Ele tá te perguntando o seguinte: você tá se virando aí? Tá se virando bem? No sentido de que você tá conseguindo encontrar aquilo que você está procurando e tal. Então, o atendente pode te perguntar isso. Então, essa pergunta aqui é importante saber em alemão. É bem importante. É, o Restkommen é um verbo também ou só zu Restkommen? Não, zurecht kommen é um verbo. Igual heimgehen heimgehen é um verbo, igual a anhaben é um verbo. Mas não existe o verbo Restkommen? A só rest kommen? Aham. Não. Ah, tá, então. Só o verbo rest kommen, eu acredito que não exista. Tá. Nunca vi esse verbo rest kommen. Beleza. Então, zurecht kommen, lidar. Como é gut zurecht? Você tá se virando bem aí e tudo mais? O que é que você pode falar na hora? É... Aí tô tentando lembrar aquela frase como. É... Queria fazer aquela frase com o verbo helfen. Não, com o verbo não, com o substantivo hilf, que Ah, é tipo. Nein, ich besuche Hilf. não. Mas começa com B mesmo. Então é nein, ich,
É o verbo precisar, eu preciso de ajuda. Brauche. Brauche, exato. E depois como é a Hilfe. palavra? Hã? Hilfe. 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 Nein, ich brauche Hilfe. Ou seja, não, eu preciso de ajuda. Ou, sim, ja, danke. Então, sim, obrigado. Só vou pegar água, já volto rapidinho, tá? Voltei. Beleza, tem algum outro verbo assim em mente, de verbo separável? Vocês têm algum assim que vocês podem lembrar? Ai, vem na cabeça o significado, mas eu não lembro o verbo. Eu lembro daquele de assistir TV, mas eu não lembro. Ah, Fernsehen, alguma coisa assim. Muito Fernsehen. bom. Então a gente tem, por exemplo, o verbo ser versus Fernsehen. Qual é a diferença? É ver e assistir TV. Muito bom. Então, sei lá, se eu quero falar, ich sehe dich. Eu tô vendo você. Os verbos sehen é o verbo gerar para ver. E se eu falar assim, ó, ich sehe fern, qual o sentido? Eu Eu vejo vejo TV. TV. Eu vejo TV, porque esse verbo já significa isso, né? Eu vejo TV. Muito bom. E aqui, ó, qual a diferença entre deixa eu pensar aqui no verbo. Kommen versus mitkommen. Ah, vir e Vir vir junto. Ah, exato. Então, ich komme aus dem Supermarkt. Eu vou Vou ao ao supermercado. supermercado. Não, não. Qual o significado de kommen? Eu venho ao supermercado. Isso, tô vindo do supermercado. Ah, porque senão seria ich gehe. Ich Isso, gehe. gehe seria eu vou, né? Perfeito. Então, ich komme aus dem Supermarkt, estou vindo do supermercado. E se eu chegar para alguém, que é uma pergunta muito comum na Alemanha, essa pergunta aqui, ó, sei lá, kommst du mit? Ó, ich gehe zum Supermarkt. Kommst du mit? E agora, qual é a tradução? Você vem junto? Não, não, tudo. Ah, eu vou ao supermercado. Você vem comigo? Muito bom. Você vem junto? Não necessariamente comigo, assim, Junto. mas é. Mas claro que na prática vai ter esse sentido também, né? O resultado vai ser esse. E aqui, Marne versus Aus. Elsa. Esse é o discorrer? Não. Eu não lembro. Tá, o que é que significa Marne? Fazer. Tem algum exemplo assim? Ich, ich mache meine. Esqueci. Não é Fanichu, não. Como que era a lição de casa? Esqueci, eu sei, mas me deu um branco.
Mache meine. Lembra como é a palavra casa em alemão? House. Eu lembro que era junto com House. House, Hausaufgabe. Não, House. House of. Aufgabe. Hausaufgabe. Bota no plural aqui, né? Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Beleza. E o que é ausmachen? Não lembro. Desligar. Então eu posso falar, tipo, desligar a TV? Sim. Desligar a luz, a TV, o celular. Então, sei lá, você vai dormir e aí você pede para alguém desligar a luz, por exemplo. Aí você pode chegar para a pessoa e falar assim: Machst du das Licht aus? Se você desliga a luz, você desliga a luz? Aqui, como é pergunta, coloquei o verbo para começar, né? Pra você pergunta. Só que esse aus que tá no final aqui, a gente já sabe de onde ele é. Que é o verbo ausmachen. Faz parte, isso, faz parte do verbo ausmachen. Ausmachen. Outra coisa interessante. Quando você tem um verbo com prefixo, aqui é um prefixo, né? O verbo. Aqui também é um prefixo, e esse prefixo se separa. Beleza. Só que na hora de pronunciar o verbo no infinitivo, quando tá tudo junto, a sílaba tônica recai em cima do prefixo. Isso para os verbos separáveis de uma forma geral. Então aqui é anhaben, haben, heimgehen, heimgehen, zurechtkommen. Aqui é mais forte. Fernsehen, Fernsehen. mitkommen. Mitkommen. Ausmachen. Ausmachen. Lembrei de um verbo legal aqui, ó. Um verbo separável, hinkriegen. O que é que significa hinkriegen? Hinkriegen. Não sei. Conseguir. O que é, mãe? Café. Não quero café. Não quer? Obrigada. Quer leite de coco? Não. Quer de coco? Muito obrigada. Obrigada, mãe. Vida boa, hein? Não sei o que é isso, tem 15 anos. E quando você vem pra Bahia, você tem isso. Mas acostumei tanto a morar só e tudo mais, que minha mãe quer fazer as coisas e eu não quero deixar. Faz parte. Hinkriegen, conseguir. Aí tem essa frase aqui, ó, que também é muito comum com esse verbo. O que é Licht mesmo? Que Oi? isso é luz? Verdade. Licht. Stop. Das redes. Das Tipo, eu consigo fazer isso? Eu consigo? Isso eu dou conta, isso aí eu dou conta. Das redes. Isso aqui, essa frase, ela é muito importante para todo falante independente de alemão. Tem que saber. Perfeito, eu vou anotar então. Anota. Das kriege ich hin. Isso eu dou conta, isso eu consigo. Das kriege ich hin. Ok. E como é que você pode falar assim, ó? A gente dá conta. A gente consegue. Wir kriegen ich hin. Oi? Wir kriegen ich hin. Mas por que o ich? Porque... Não, desculpa. Das kriegen wir hin. Eu vou anotar essa de baixo agora. Nossa, esses exemplos são realmente muito úteis para um bom falante independente de alemão.
Exatamente. Exatamente. Vocês vêm para cá em março, precisa saber desses verbos, desses exemplos. Sim, fundamental. Ok. Maravilha. É, tá claro esse assunto de verbos separáveis e meio que até agora como é que funciona? Você acha que Sim. é? Beleza. O lance é o seguinte, vocês têm que ler a frase sempre até o final. Porque olha só, se você não tiver isso em mente que eu estou te falando, você não aplicar isso, você vai ler da seguinte forma: você vai pegar essa frase, já vai começar errado, já vai começar assim. Eu tenho um chapéu. Hã? Pera, eu não entendi. Aí fica eu tenho, batendo cabeça achando que é eu tenho. Não é eu tenho. É eu estou usando. Porque o verbo não é ter. O verbo é anhaben. Anhaben não é ter em alemão. Perfeito. Você pode compartilhar esse documento no WhatsApp? Não, já tá, é o nosso documento das frases. Ah, é o das frases. Pensei que fosse o nome depois. Mas Ok. eu falei isso agora há pouco. E tu chegou e falou, ah, beleza. Então, Não, eu entendi que era o nosso documento que você fez pra gente. Mas eu pensei que fosse mais um, tipo, que você Há um duplicou. novo. Há um novo. Entendi. Hello, Bidu. ah, Então, vou repetir, porque isso é muito importante, viu? Isso é muito importante. Em alemão, sempre lê, sempre, não tem exceção. Sempre lê uma frase até o final. Sempre, sempre, sempre. Porque se você chegar no nível, num determinado nível de alemão e continuar traduzindo assim, desde o começo, eu tenho. Não é possível, não tem como. Não façam isso. Não façam isso. Lê a frase toda, entende o sentido, que é melhor. Porque essa frase aqui, ó, uma frase dessa, ela pode ficar mais longa. E o prefixo fica lá na segunda linha, na terceira linha, dependendo do tamanho da frase, entendeu? nossa, É, verdade. exato. Aí você tem que ler tudo para ver se não é um verbo separável, alguma coisa assim. Agora, é o seguinte, verbos separáveis com verbos modais. Como assim? Talvez esteja confuso isso aqui. Tá claro. Então, olha só. Se eu falo assim, ó, ich muss, jetzt, heimgehen. A gente já trabalhou o verbo heimgehen, tá aqui em cima, ó, que é ir para casa, né? Mas se eu falo assim, ó, ich muss jetzt heimgehen, qual é o sentido dessa frase aqui? Eu devo Devo ir ir pra pra casa casa agora. agora. Não? Traduz de novo? Eu tenho que ir pra casa agora. Perfeito. Eu tenho que ir para casa agora. Por que eu coloquei heimgehen, que é um verbo separável, porque ele tá junto no final? Porque tem modal. Nos... Tem verbo modal. Exatamente. Qualquer verbo modal que eu utilizar, o separável vai ficar junto lá no final. Então você fala assim, ó, kannst du das Licht ausmachen? Você pode apagar a luz? Isso. E aqui agora? Qual o significado? Acender? Exatamente. Interessante. Ausmachen, anmachen. Desligar Exatamente. e acender. Como tá isso? Desligar e Exatamente. acender. Amarem também, na linguagem coloquial, é dar em cima de alguém. Ah, Ausmachen ou anmachen? An, anmachen. anmachen. Exatamente.
Tipo, acende na pessoa. Entendi. Como é que é? Tô tentando associar daí em cima, tipo, se acende, né? Tipo, É exato. associar no cérebro. Acende o foguinho. Exato. Helena. Não. Ismarra, Helena, Ang. Aí é tipo tudo em cima da Helena? Ah, gostei. Nossa, não. Ismarra, Frau Novak, Ang. Tudo a ver. Exatamente. Ó, o que é que significa aussteigen? Ich nicht weiß. Ich nicht weiß. Ó, olha essa frase que vocês falaram agora. Analisa ela direitinho. Eu não sei. Mas por que vocês colocaram nicht na segunda posição? Ich weiß nicht. Eu Ah, só que ich depois weiß eu imitei nicht. ela, mas eu sei. Ich weiß nicht. Então por que imitou? Porque foi, tipo, intuitivo na hora de chegar e com sem pensar. É que vocês pensaram em português, né? Vocês pensaram, eu não Eu não sei. sei. Ich weiß nicht. Sempre segunda posição. Nada tira ele daí. Exatamente. Não tem exceção. É sempre segunda posição. Como é que é? Não tem exceção. É verbo sempre segunda posição. É exatamente, numa Hauptsatz, sim. É claro que tem É uma Nebensatz. frase comum, né? É, tipo uma frase principal, vamos colocar assim em alemão, o verbo vai estar na segunda posição. Só que lembrar que na primeira posição da frase, você pode colocar mais uma palavra. Ah, sim. Mas que é o sujeito como um todo, né? É o sujeito ali, exatamente. Ou não, pode ter um outro tipo de informação que não necessariamente sujeito. Mas a gente vai ter isso ainda. Ah, temporal também, né? Temporal também, exatamente. A gente vai ter esse assunto ainda de posição das palavras na frase, beleza? Beleza, Martinho. O que é que significa aussteigen? Não sei. Maravilha. Então, para você se virar em alemão, você tem um colega alemão, tá dentro do trem com ele. Ele vai falar provavelmente uma frase dessa assim, ó. Wir müssen jetzt aussteigen. E aí? Nós devemos agora sair do trem. Zoando no seu que é. Mandou bem. Só que traduz de novo aí, porque vocês estão traduzindo o verbo müssen como dever. Nós temos que agora desembarcar. A gente tem que desembarcar agora. A gente tem que Oh, desembarcar. é linda essa palavra, hein? Qual? Muito Aussteigen. Muito linda, muito charmosa. Aussteigen, é? Nossa. Pro Ravili tá falando, tipo, desembarcar? É sério? Ah, ela tem Não, o esse som. Você deve estar falando pelo som, né? Aussteigen. É, Aussteigen, bem alemão. é bonito. Aussteigen. Parece como Aussteigen. aqueles filmes do nazismo, credo, mas é tipo Aussteigen. A palavra alemã que eu acho mais bonita é Augenblick. Augenblick. Linda! Zé Olho, piscar de olhos. Momento. Augenblick. 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 Mas eu acho que é de piscar de olhos, né? Blick significa tipo O verbo blicken é olhar, o Augen é olhos, né? Saúde. Como que é interessante? Interessante não é, né? O Blick também tem um verbo, né? Desculpa. Mas vamos lá, deixa eu detalhar isso para vocês aqui. Der Blick é vista, olhar, e die Augen são os olhos. E tem o verbo blicken. Dá para colocar em cima. Tem o verbo blicken, que é olhar. Aqui é substantivo, né? A vista, o olhar. Augenblick, né? Der Augenblick. Der Augenblick, o momento, o instante. Esse significado também é bonito, né? O momento, o instante. É lindo. Augenblick. Adorei.
Uhum. E desculpa, mudando totalmente, como que fala interessante mesmo? Não é interessante. É, interessante. Ah, então é, que legal. Ok. Não tem mudo. Interessante. Interessante. Wir müssen jetzt aussteigen. Imagine só que você precisa cancelar um encontro ou um agendamento na Alemanha, então é necessário que vocês conheçam esse verbo aqui, ó, absagen. Azar. O que é sagen? Falar, dizer. Sagen é dizer. E absagen? Absagen, qual é o significado? Não dizer, calar. Mas eu acabei de falar o significado. Cancelar. Cancelar, exatamente. Então, sei lá, ó, ich muss das Treffen absagen. Eu devo cancelar. Eu tenho que cancelar a reunião. É o encontro. Uhum. Tem que cancelar o encontro. Se arrependeu, porque no Tinder parecia ser uma coisa, mas na realidade é outra coisa. Tô zoando.